E aí, meu povo, seja muito bem-vindo a mais um The Closing Table. Você já sabe, eu sou o Marcos Giacchino, seu especialista em financiamento imobiliário e também sou host desse podcast. É um lugar onde nós transformamos histórias em experiência para você e trouxemos através de tudo isso uma inspiração para que você traga algo novo para sua vida. E esse é nosso lema. Atrás de uma pessoa de sucesso sempre tem uma história de superação. E hoje eu tenho uma convidada especial. Ela é radialista, ela mãe da pequena Júlia, pessoa extraordinária, corretora de imóvel aqui em Orlando. Recebam com muito aplauso quem? Carol Bem, Valentino. muito obrigada pelo convite. Que legal Fico ter muito você aqui, feliz. viu? Muito legal contar um pouquinho da nossa história, né? E ajudar aí quem tá vindo pra cá, quem está aqui também, né? Não, que excelente ter você aqui. E vocês já sabem, nós estamos aqui nesse podcast e aqui nós vamos direto ao ponto, sem enrolação, sem perca de tempo. Eu já vou mandar aquela pergunta que vocês já sabem para a Carol. Carol, conte para nossa audiência e para mim qual a sua história. Como foi sua vida no Brasil? O que você fez lá? E como vocês decidiram vir parar nessa terra maravilhosa aqui que é a Flórida? Nossa, vamos lá. Bom, eu sou radialista, né, no Brasil. Eu terminei minha faculdade e vim pra cá com os meus pais. Um dos motivos é mais a questão de saúde do meu pai, que fez com que a gente viesse, né, para os Estados Unidos. A gente já tinha vindo para cá muitas vezes como turista, e como todo turista, a gente se apaixona por Orlando, pelos Estados Unidos. Então a gente tomou a decisão de vir para cá, recomeçar, e aí a gente começou a nossa vida aqui desde 2016. Ah, que legal. 2016, estão fazendo 10 anos agora. Agora em março eu faço 10 anos nos Estados Unidos. Legal. Gostaria que você compartilhasse um pouco com a nossa audiência essa experiência sua de radialista. Eu sei que você trabalhou lá Uhum. numa emissora pequena que você estava me dizendo. Como que foi isso? E eu sei já que isso é uma paixão dela. E é bem legal nós fazermos coisas que nós somos apaixonados. E eu falei assim, Carol, aqui você está em casa, então, microfone na frente, estúdio. Compartilha rapidamente como foi essa experiência, como que era passar essa emoção para o público lá no Brasil. Eu, assim, eu comecei nessa emissora pequena como GC, né? Então eu colocava o nome das pessoas, geralmente, no programa ao vivo. E aí eu comecei a me destacar bastante dentro da emissora, porque eu amava aquilo que eu fazia. Então eu fui crescendo até que eu virei diretora. Eu tinha 19 anos e eu comandava Uau. 6 pessoas num switcher, que é onde a gente fica, quando tem um programa ao vivo, tem todo a produção atrás, né? Então a gente Uhum. ficava nessa sala que controlava as câmeras, áudio, tudo. E lá eu fiquei por uns 2 anos, eu só saí realmente porque eu tava vindo pra cá. Então eu ainda tinha aquela vontade de continuar essa profissão aqui, mas os caminhos, né, acabaram me levando para Outros outros locais. locais. Ah, que legal, que bacana. Deve ser uma experiência realmente extraordinária. Legal. Nunca tive. Aliás, nunca, né? Eu tive uma experiência com rádio no Brasil. É? Pouco antes de eu vir para os Estados Unidos, que isso aconteceu em 2017, a minha chegada aqui. Uhum. E no ano de 2016, eu participei de um programa que a gente fazia semanal com uns amigos. Era um programa de rádio, numa rádio famosa, cara. Eu esqueci agora. Depois eu posso compartilhar com vocês. Eu lembro que o estúdio dela ficava lá na Avenida Paulista. Sei. Era uma rádio que tinha um alcance muito grande. A gente Que tinha legal. um programa semanal lá de 1 hora. E aí eu vivi essa experiência É do muito programa de legal. rádio e foi assim, sensacional. Eu tô aqui me recordando, ver a memória agora conversando com você. Foi um momento bem legal. A gente fazia um bate-papo, tinha uma discussão bem interessante. Era um programa evangélico, né? Então a gente Hum, tinha uma discussão lá meio teológica, e lembro ainda, as pessoas que fizeram comigo eram o André Ribeiro e o Antônio Evangelista, eram nós três que eram que ali hoster legal. do programa. Então foi uma experiência sensacional de estar ali naquele estúdio e ver aquela mágica É acontecer. uma mágica mesmo. Acho que é por isso que me encantava tanto, assim, você
ter esse conhecimento de tudo que acontece aqui por trás, e no ao vivo parece que é tão fácil, Aham. mas às vezes você tem que coordenar o câmera lá dentro do estúdio, são 3 câmeras, 4 câmeras, depende do programa, mais o GC, e na hora que roda o VT você tem então era algo que, assim, quem sabe faz ao vivo. Aham, Era não é bem aí. isso. Exatamente, e o programa é ao vivo. O programa é ao vivo, então foi muito legal. Foi muito legal esse tempo que a gente passou ali. Uhum, Eu entendo essa paixão. E uhum. aí, eu tava até comentando aqui com a Carol, justamente, estar fazendo esse podcast aqui para vocês, estar nesse estúdio aqui, tem me feito surgir uma paixão muito grande. Eu tenho estado empolgado, tenho Que gostado de legal. fazer isso, de trazer esse conteúdo para vocês e penso que isso vai muito longe. Já pensou a Globo te descobre? Eu Ai, sempre olha aí. brincava, falava: "A Globo ainda não me descobriu, por isso que eu vou ter que ir para os Estados Unidos". Olha só. Não, então, mas está sendo realmente bem interessante e cada dia a gente vai conhecendo uma história diferente e faz muito sentido para mim porque assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de lidar com pessoas e sentar aqui e ouvir a história das É. pessoas, extrair da pessoa essa história e poder transformar isso em conhecimento, insight, e inspiração para você sabe, meu coração sai Uhum. daqui, sabe, muito repleto de alegria. Muito legal, parabéns. Isso realmente é muito legal a gente compartilhar nossos altos e baixos, porque não é sempre só altos. Exatamente, exatamente. Mas agora a pergunta que não quer calar para a Carol. Radialista 2016 chega aqui e hoje vocês conhecem ela aí na rede social como a Carol Corretora. Como nasceu essa paixão? Que eu sei já que virou outra paixão isso É, daí. outra paixão. Como nasceu isso? Como que aconteceu todo esse envolvimento no mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos? Foi algo muito inesperado, assim. Na verdade, meus primeiros 6 meses eu era camareira. Eu comecei como Uhum. camareira, a gente ganhava, assim, $200 a semana, era algo baixíssimo. Mas eu sempre ficava tentando entrar numa imobiliária brasileira aqui. Sempre, já eu descobri umas 3 vagas e eu fui na primeira entrevista. Acabou que não deu certo. Então eu continuei tentando. Falei, uma hora vai Tá dar certo. certo. E era só pra começar como recepcionista nessa imobiliária. Eles não tinham colocado uma posição de assistente, nada disso. E depois desses 6 meses, sofrendo, eu consegui essa posição, porque eu já vim também falando inglês, então isso ajudou muito aqui. E aí eles me deram essa oportunidade, então eu comecei como recepcionista, e aí eles foram me dando oportunidade, tipo, vamos ajudar o dono da imobiliária a preencher documento, ou fazer follow-ups. Então eu fui aprendendo toda essa parte do back office de imobiliária aqui. Ah, que legal. Então, não sei se vocês perceberam, eu vou ajudar vocês. Ela usou algumas palavras aqui interessantes. Ela falou assim: eu fui e apliquei. Olha só, ela viu uma oportunidade, ela falou assim: vou aplicar. E ela falou assim: no começo não deu certo, mas ela falou assim: vou fazer até dar certo. É. Então, o primeiro toque aqui do nosso podcast é faz até dar certo. Se você achou um negócio que faz sentido pra você, se seu coração bateu forte, que foi o É. que aconteceu com ela, faz até dar certo. E aí, ela também já chega aqui numa posição do que ela tinha se preparado, ela já falava inglês. E eu vou te falar que é incrível, né? Mas nos brasileiros estão aqui é um diferencial, porque É. a gente tem convivido com muitos brasileiros que estão hoje no Central Flórida e essa é uma dor. Muitas pessoas não falam inglês e isso limita muitas pessoas. E Demais. aí eu vou dizer para você, da minha experiência, e depois ela vai dizer para vocês também. Só existe, na minha opinião, um jeito de você conseguir falar inglês aqui nos Estados Unidos: estudando. Ah, como que é, Marcos? É isso mesmo. Se você não sentar numa cadeirinha e tiver alguém te ensinando e você colocar horas de estudo nisso, você não vai aprender. Se você fizer isso, tenho certeza que você vai falar inglês. No meu caso, foram 6 anos de escola de inglês, então eu me formei no Brasil em inglês. Olha aí. Mas o que, na verdade, me deu, assim, muita experiência foi as viagens. Meus pais tinham muito o hábito da gente ir pra Europa, Uhum. aqui para os Estados Unidos, então só eu falava inglês. Então, quando dava Usava e problema. abusava. Tanto é que eu lembro que na primeira vez que deu problema, a gente estava em Paris e eu só sabia o verbo to be. E a gente tinha esquecido os tickets do trem para ir para Itália. E aí eu falei, e agora? Só com o verbo to be eu consegui me resolver. Então, isso também é algo, você não ter vergonha. Porque às Aham. vezes as pessoas sabem o básico e não querem praticar por vergonha. Não precisa ter vergonha. Eles, às vezes, até te ajudam. Eles preferem ver você Uhum. tentando do que você acabar falando português, enfim, não mostrar interesse na língua, em aprender.
Contribuição mágica. Além de estudar, pratique. É. Se você não colocar em prática o que você está aprendendo, aquele conhecimento não serve para nada. Aliás, eu tenho essa metodologia hoje comigo. Então, por exemplo, eu tenho alguns desafios que eu coloco para minha vida todo ano. Uhum. E um dos meus desafios esse ano é ler 30 livros. Nossa, Só que não é só ler. É de cada livro tirar pelo menos um aprendizado e legal. colocar ele em prática. Então, a minha meta, na verdade, é 30 novas coisas colocadas em prática, novos conhecimentos colocados em prática. Eu estou terminando meu primeiro livro, que eu recomendo muito, Os Segredos da Mente Milionária. É a terceira ou quarta vez que eu leio, todo dia, toda vez que eu leio tem um insight diferente, e lá eu achei duas coisas, assim, essas duas coisas desse livro eu estou colocando em prática. Então, isso vai fazer que você faça o quê? Aumente seu repertório. É Eu me lembro verdade. que você está falando, eu estudei também no Brasil inglês, e em 2011 foi a primeira vez que eu vim aos Estados Unidos. E eu tinha começado a estudar, eu estava com o verbo to be também. E eu me lembro que eu desci no aeroporto de Miami, Nossa. e cheguei lá, cara, eu falei, eu tinha alugado um carro, eu tinha que ir até a locadora. E eu falei assim, não, vai ser fácil, né? Pensei no aeroporto de Guarulhos, tem as plaquinhas, vou rental car, vou chegar lá. E não tinha, cara. Eu falei, meu Deus, e agora? E Fiz o aí? quê? Perguntei pra alguém, falei assim, cara, eu tenho um carro alugado, preciso chegar lá no local. Ele me explicou, eu lembro até hoje essa história, ele me explicou que eu tinha que descer 3 pisos, eu tinha que pegar um ônibus, que é um shelter, e Aham. ele me levaria num prédio do lado, e lá eu ia ver as plaquinhas conforme o ônibus estivesse andando, era Hertz, e eu ia lá chegar na locadora. Não é que deu certo? Que bom. Porque Exatamente. geralmente direção em inglês é terrível quando você. E se você tem Exatamente. que explicar pra pessoa? Então foi mais fácil que eu tinha que entender. Nossa, E eu me lembro que é. eu tinha tido aula de directions, Ai, que que bom. falava de blocks, left, right. E aí, cara, eu me lembro até hoje, ele me explicou isso. Eu falei assim, nossa, tô arrasando. Isso era umas coisas assim que no começo, direção, eu falava, deixa eu anotar. Eu abri o bloco de notas e anotava, porque você esquece, é Aham, muita direção e muita palavra nova que você não tá usando no dia a dia. Então eu ficava meio perdida. exatamente. Não, isso é normal por causa da prática e outra. É. Não é nossa primeira língua, é diferente, por É. exemplo, nossos filhos que nasceram Uhum. aqui, você vai entender isso. Minhas filhas já são mais velhas, cara. Elas falam inglês e o português com igual, então não faz muita diferença. É. Elas são bilíngues, então é bem natural dentro desse aspecto. Mas quando você tem uma segunda língua, você precisa ir praticando, É. praticando várias coisas, você vai aprendendo coisas novas e aí você vai colocando em uso. E é interessante, minhas filhas chegam certa vez em casa com uns termos. Pô, cara, onde você aprendeu isso? Ela, não sei, eu sei que é assim, eu faço umas perguntas, eu falo, não, não é possível. Então, é um negócio muito natural. Você já percebeu que às vezes é muita frase pronta? Às vezes Sim, é muita frase. Depois você aprende aquela frase, você soa mais nativo. É exatamente. engraçado, né? Exatamente, é entender isso, então, e só com o tempo você vai Uhum. fazendo isso, e isso é nosso toque para vocês. É. Estados Unidos, se você falar inglês, sua vida vai ser Outra. diferente. Até quando você ganha documento, essas coisas, você abre mais o leque, né, pra Com aplicar. certeza, com certeza. E aí você estava dizendo, você começou lá como recepcionista e foi entendendo também os processos, foi trabalhando ali, entendendo como é os closes, e aí chegou um determinado momento que você pensou, chegou a hora de se tornar corretora. Como foi isso? Foi assim, eu comecei também a treinar novos corretores dentro dessa Sem imobiliária. ser corretora ainda? Aham. A parte de contrato, penso. Aham, exatamente. Então eles tinham que fazer uma oferta. O broker estava muito ocupado numa reunião, eles ligava para Carol. Então eu comecei a fazer essa parte para auxiliar eles, porque realmente eles precisam de uma ajuda. Quem tira a licença ali, eles precisam de um apoio na primeira transação. Então eu fui fazendo toda essa parte. Eu fiquei nessa imobiliária um ano e meio não, 1 ano e 8 meses mais ou menos. Só que ainda fui para uma outra antes de virar corretora. Nessa outra, eu fui gerente geral da imobiliária. Então eu fiquei mais ou menos 2 anos lá, até quando eu realmente falei, não, agora é a hora de eu virar corretora, que foi bem na pandemia. Uau, O dia que eu ativei minha licença como corretora foi o 1º de março, que foi aquele dia que fechou tudo. uau. Fechou tudo. Aí aquele dia eu falei, e agora? O que eu vou fazer?
Mas graças a Deus deu tudo certo. Foi um dos melhores momentos, assim, do mercado imobiliário. Uhum. Eu tinha muita bagagem, eu já tinha visto tudo que tinha dado certo e errado com os corretores. Então, como eu tinha muito contato com eles, eu via, ó, a personalidade desse é legal, as pessoas confiam nele. Nesse daqui, se ele melhorar a comunicação dele. Então, eu comecei a analisar os perfis de corretores e o que dava certo e o que dava errado. Então, foi isso que me motivou a tirar minha licença. E também ter meu tempo livre, porque querendo ou não, quando você trabalha numa empresa, você entra às 8 e sai às 5. Então, se você precisar fazer alguma coisa extra, ou você faz no final de semana, então acaba que o seu final de semana é só resolvendo o problema. Uhum. Então, foi isso também uma das coisas que me motivou a tirar minha licença em 2021, 2020. Ah, que legal. Uma pergunta, você leu o livro Pai Rico, Pai Pobre? Comecei a ler, ainda não terminei ele. Sério? Sabe por quê? É bem interessante. Quem lê o livro vai saber da história que eu estou contando. E ela acabou. O que ela falou pra gente, ela acabou de descrever algo que o Robert ensina pra gente no livro. Então, o que que ele fala? Ele fala o seguinte: se você quer, por exemplo, empreender em alguma área, o que que você deve fazer? Vai lá, arruma um emprego naquele local e começa a aprender como que as coisas funcionam. Vai lá, entende o negócio, vê o que está rolando, começa a se interagir isso. Ou seja, você vai ser pago para aprender. Olha que interessante, olha a visão. Inclusive, Os Segredos da Mente Milionária, que é um outro livro que eu estou acabando de ler, ele fala a mesma coisa. E ela falou que fez isso. Ela começou lá na imobiliária fazendo um monte de coisa e ela observou a oportunidade e já estava treinando o corretor. Isso instintivamente. No momento que ela decide ser corretora, ela está pronta. Sabe uma coisa que às vezes as pessoas reclamam demais? Ah, porque meu chefe tá pedindo pra eu fazer essa tarefa, que não é minha obrigação. Uhum. Ou eu nunca tive esse problema, assim. Eu sempre tive um bom relacionamento com os meus chefes e eu achava isso uma oportunidade de eu aprender. Então eu mexia com leilão, eu mexia com várias coisas que assim não era muito da minha alçada ali, Uhum. mas que quando eles precisavam de ajuda, porque eles estavam na rua atendendo o cliente, eu estava lá para ajudar. Então, hoje em dia, quando algum cliente vem com alguma ideia mirabolante, tipo, ah, eu vi tal coisa, eu já consigo ter uma base da onde que aquilo vem e eu consigo auxiliar ele muito mais rápido. Então, eu consigo ter uma visão diferenciada de vários investimentos, se ele quiser comprar uma casa em leilão, porque eu já tive que lidar com isso. Então, quando as pessoas chegam aqui, elas não querem, às vezes, aceitar que elas precisam fazer um pouquinho a mais pelo seu chefe, pela empresa. E você não tá fazendo só por ele, você tá fazendo pra você tá aprendendo aquilo. E uma hora aquilo vai aparecer de novo na sua vida e você vai saber como lidar. Gente, que rico isso. Se vocês não pegaram, eu vou traduzir para vocês, tá? Eu tô aqui só extraindo dela. Mas olha só. Primeira coisa, adquira repertório. Uma pessoa com muito repertório são pessoas que vão ter sucesso. E aí você. Ah, como que eu faço para adquirir repertório? Aproveita oportunidades que chegam na sua mão, faça as coisas, fazendo você adquirir repertório. A Carol acabou de falar aqui pra gente. Olha, vinha um desafio, eu pegava aquilo e não reclamava, eu entendia como uma oportunidade de aprender algo novo. E aí eu adquiri um repertório diferente que faz com que eu atenda com excelência meu cliente. Por quê? Porque eu já vivi aquilo. Uhum. Então aí está uma fórmula de sucesso, ter muito repertório. Isso é bem legal, isso faz com que aconteça, sabe o quê, ô Carol? Que você cresça muito rápido, você É. consegue acelerar o seu processo de crescimento. E por que que eu falo muito disso? Porque eu sou uma pessoa que eu consigo desenvolver coisas muito rápidas. Ter um processo de crescimento acelerado Uhum. fora da média das pessoas. Como que eu faço isso, Marcos? Com estratégia. Então, um exemplo. Eu fiz o Ironman, Full Ironman em Uau! 1º de novembro. As pessoas falam assim, uau, que é uma prova muito grande. É. Nada 3,8 quilômetros, pedala 180 e corre 42 quilômetros e 180 metros. É gigantesca, 14 horas de prova. Agora, se eu falo para as pessoas que eu treinei 28 dias para fazer essa prova, as pessoas caem no chão. Sim. É Exatamente. uma baita de uma prova. Exatamente. Não é regular treinar 28 dias para uma prova como essa. Eu não era sedentário, eu apenas corria até então, mas eu treinei 28 dias e fiz essa prova. Como? Com esse processo de aceleramento. Eu pego todo o repertório que eu tenho de experiências que eu vivi lá atrás, de desafios, e apliquei nesses Uhum. 28 dias para sair de zero de natação e nadar 3,8 em águas abertas. E aqui dentro também, né? Exatamente, ou seja, é tudo sobre mentalidade. Você pega o que você aprendeu Uhum. e você
canaliza isso no próximo desafio. É. E aí vai fazer com que você faça o quê? Tenha um crescimento muito rápido e Uhum. grande. Então, a Carol, ela é uma pessoa que ela aplica isso, ou seja, ela vai aproveitando as oportunidades. Se você recapitulando a sua história, desde o momento que ela entra naquela empresa lá para ser radialista, você vê que existe uma trajetória meteórica É. em crescimento dela. Mas por quê? Todo momento ela está servindo as pessoas, ela está ajudando as pessoas, e isso vai fazer com que você tenha Sim, um processo de crescimento acelerado. exatamente. Parabéns, viu? Estou Obrigada. impressionado, Carol. Obrigada. Tá sendo muito legal aqui esse bate-papo. Obrigada. E aí se tornou corretora, 2020, aquele caos, você falou assim, e agora? E aí daqui a pouco, e agora virou, uau! Me conta como que foi isso, que eu estava falando agora há pouco com a outra corretora aqui. 2020, ele teve essa nuance, né, de foi um ano trágico e as pessoas no mercado real estate começam apreensivos porque Sim. começa a ter uma série de mudanças, mas logo essa página vira e é um dos melhores anos da história do real estate. Apesar do mundo É. estar em desgraça, em termos de negócio, foi um dos melhores tempos. Como foi isso para você? Como que você viveu isso? Foi uma correria, assim, foi um ano que passou muito rápido. Como eu não tinha ainda muito cliente, eu tinha que fazer aluguel. Então, o que que eu tinha um salário ali que eu tinha mensal certinho. Então, quando veio a pandemia e eu ativei minha licença, eu já não tinha mais salário. Então, eu fazia muito aluguel e foi assim que eu comecei a ter os meus clientes. Uhum. Então, às vezes a pessoa que estava alugando comigo, ela ainda não podia comprar, mas ela tinha um amigo, um familiar. Então, às vezes a gente criava um relacionamento de confiança e ela me indicava. Então, no primeiro ano, acho que eu vendi 2 casas. Só que eu vendi casas que eram em construção. Então, Entendi. demoraria ali 7 meses para ficar pronta. Aham. Então, a minha primeira comissão mesmo, talvez foi no final de 2020 ou começo de 2021, não lembro muito bem agora. Mas eu tive que me reinventar. Então, eu fazia aluguel para conseguir, enquanto ali, pagar minhas contas até começar a fazer a venda, né? Que é um montante maior, que você consegue ter mais segurança para começar a, enfim, a ter mais uma savings, né? Aham. Ter um dinheiro guardado para você ficar mais tranquilo. Não, que legal. É bem interessante isso. Nós que vivemos de comissão, eu lembro da minha história quando eu comecei. A minha primeira comissão demorei 6 meses para receber também. Nossa. E aí você tem que ter muita resiliência, É. determinação para continuar e tem que se reinventando. Porque assim, a gente tem que tentar, eu repito, tentar as coisas ou fazer as coisas até dar certo. E quando eu comecei a fazer isso, Carol, foi o que eu coloquei na minha mente. Eu falei assim, aquele cara fez isso e deu certo, eu também sou Exato. capaz de fazer e eu vou fazer até dar certo. E eu me lembro quando eu comecei, sabe qual que era a minha estratégia? Como? Eu, durante o horário de expediente, eu era loan officer, às 5 horas da tarde eu ia fazer delivery. Então, isso Eu foi uma fazia coisa. isso e continuei fazendo, e falei assim, vou fazer até dar certo. Imagine só o tantos de horas que eu trabalhava por Nossa. semana. E com filho, né? E com Tudo. filho, e com É. responsabilidade, e com tudo. Mas eu decidi, falei assim, eu vou dar certo nisso. Então, quando eu tirei a licença, eu falei, eu só vou fazer isso, porque vai dar certo, vai ter Aham, que dar certo, eu não tenho outra opção. Então, eu até fiz o cadastro no Uber na época para fazer entrega, aham. nunca aprovaram meu cadastro, Olha aí. nunca. Mas eu tinha ali na mente, eu tinha que fazer X aluguéis por semana para conseguir ter um valor para pagar minhas contas. Foi Então, estratégia. foi estratégia. Não, exatamente. Então, esse mercado de real estate, ele é um mercado difícil de você ingressar. É. E eu gostaria que, lógico, a Carol ela teve uma trajetória completamente ímpar das pessoas que eu conheço no real Uhum. estate aqui. Ela pegou um outro caminho. E aí, dentro do que você viveu, qual que foi o maior desafio para você chegar no ponto que você está hoje? Maior desafio é que eu me adapto muito fácil às mudanças, sabe? Eu Uhum, acho que isso ajuda um pouco minha trajetória, mas acho que o maior desafio foi eu me encontrar numa empresa onde eu conseguia ser eu mesma. A primeira que eu ativei minha licença, eu era muito eu, assim, mas como eu já tinha trabalhado lá dentro, meio que eu não conseguia ser eu mesma e me destacar, porque existia, tipo, será que estão ajudando ela? Será que ela tá fazendo por ela mesma, sabe? aham.
Então, eu tive muito desafio em me encontrar em uma empresa que eu me sentia confortável de fazer as coisas do jeito que eu faço, de fazer meus vídeos. Então, acho que essa foi a meu maior desafio. Hoje eu me sinto num local, assim, que eu posso ser a Carol, sabe? Eu posso postar o que eu quiser. Eu acho que isso ajudou bastante minha trajetória. Ah, legal. Por que que eu falo isso? Assim, com certeza suas dificuldades vão ser diferentes dos corretores que eu conheço, porque a maioria dos corretores que eu conheço, o cara foi lá e tirou licença, É, e começa como corretor sem saber nada do mercado. A Carol, ela teve uma estratégia completamente diferente, que foi galgando é, steps até se tornar corretora. Então, quando você se torna corretora, você já tem uma bagagem muito interessante no uhum, real estate de conhecimento. Então, isso se tornou mais fácil dentro desse aspecto. Mas eu entendo que ela está falando de desafio é você se destacar como corretora num lugar que você exerceu outra função, é, as pessoas sempre te enxergavam dentro daquela outra função que você tinha lá dentro. exato. Eu tive até um caso, por exemplo, eu trabalhei numa americana e ela assim, eu era a segunda ou a terceira que mais vendia ali do time. E durante uma das ligações, ela falou: você tem que melhorar seu sotaque. Só que naquela mesma semana ela tinha demitido uma americana. Eu falei: olha, mas por que você acha que eu tenho que melhorar meu sotaque? Né? Porque Uhum, eu sou estrangeira. O meu sotaque, por mais que eu tente melhorar, ele sempre vai acontecer. aham, Isso daqui sou eu, é minha história, da onde que eu vim. aham. Isso não tem como ser mudado. Eu falei, mas você já parou pra pensar que a americana que você demitiu essa semana que não vende, ela é uma nativa? Uau. Então, por que que isso é um empecilho? Por que que isso é um problema? E ano passado eu bati 13 milhões, que é quase mais ou menos o valor que ela vendia por ano, com o meu sotaque. Então, às vezes você também tem que saber sair de algumas situações que as pessoas vão tentar te colocar para baixo aqui. Mas, na verdade, você tem que entender o seu potencial e seguir. E passar por aquilo e passar por essa situação e você conseguir ver que não é aquilo que a pessoa às vezes está querendo te mostrar, sabe? Que legal. Cara, eu vou dar uma salva de palmas. É sério. Sabe por quê? Justamente por isso. Porque as pessoas vêm para cá, os imigrantes, eles têm a síndrome do cachorro vira-lata. É. Que as pessoas querem impor situações que não fazem sentido. Uhum. E aí o ponto é justamente isso. Ela se posicionou muito bem, parabéns. Obrigada. E aí fica realmente uma dica para você com classe. E ela disse: você me entende o que eu tô falando, então meu sotaque ele não vai me atrapalhar, mas Uhum. meu sotaque diz quem eu sou. E eu falo isso porque, assim, isso é uma coisa que me incomodou por muito tempo, tá, Carol? Isso me incomodou por Não muito tempo. deveria. Então, até que eu entendi sobre isso, porque isso fala de quem eu sou. E quando eu entendi isso, nossa, a minha vida mudou aqui e eu comecei a fluir muito mais no que eu tinha que fazer, sabe? Uhum. Porque assim, eu me cobrava muito por isso. Então eu queria estudar, mas e isso me travava. E o ponto não é sobre isso. E é bem interessante que fala muito a respeito de como a gente se enxerga de fato. E eu gostei da sua postura que mostrou como você se enxergava. Você se enxergava Exato. muito grande, É, porque tá? a gente fala duas línguas. Exatamente. E é como os americanos se enxergam, sabe? Porque eu tenho alguns amigos americanos e eles ficam realmente. Eu vou te falar, eles ficam de boca aberta falando: nossa, você É, fala duas línguas, eu só falo uma. Ele se sente inferior nesse aspecto. E essa pessoa que fez isso com você, o problema dela era de inferioridade. com Na verdade, certeza. era de inferioridade e ela soube se colocar muito bem, dizendo o É, seguinte: eu dou resultado. E eu vou te dizer o seguinte: o resultado fala quem você é, tá? Contra resultados não há argumento. é. Então, é bem legal e para essa mesa a gente traz pessoas de resultado. Eu sou um cara de alta performance, eu sou um cara Uhum. que dou resultado, eu sou top producer na minha empresa. Por quê? Justamente por isso. Eu dou resultado porque eu penso que é assim que o mundo funciona. As pessoas Exato. vão respeitar quem tem resultado e that's it. Mas se você também não me respeitar, não tô nem aí que você tá pensando a respeito de mim, tá bom? Já tiveram casos que às vezes eu liguei, até faz pouco tempo, eu liguei para um americano que chegou pelo Zillow de uma casa que eu tava alugando, aí Aham. ele falava assim: ai, me desculpa, mas eu não tô conseguindo entender seu inglês. Eu falei: ai, você me desculpa, é que eu falo três línguas: português, inglês e espanhol. Espanhol. Meu espanhol é quebrado, era só pra eu sair da Sim, situação. mas falava. Aí, se precisasse, aí ele ficava: ah, I'm so sorry, I'm so sorry. Eu falei: Ok. desculpa, então, se você não consegue me entender, a gente não vai conseguir ter uma conversa. Mas você consegue falar outra língua além do inglês? Aí ele falava: não. Eu falei: ah, então me Então, desculpa. só tem o S. Mas isso a gente. Sim, você tem que É, achar saídas dentro
muito disso. E, gente, é justamente isso. A Carol tá dando uma aula aqui de como viver nos Estados Unidos. Parabéns, Carol. Obrigada. São muitos Ela desafios. é muito interessante. Ela é novinha. É, Ela é bem novinha, mas assim, experiência gigante. E vale a pena acompanhar ela, porque ela tem realmente muito conteúdo obrigada. para nos inspirar e para nos orientar dentro dessa jornada. Porque ser corretor aqui não é só ser corretor, São 30 mil corretores. são 30 mil corretores. Então, agora, ser corretor brasileiro não é só ser corretor. Você tem mais funções. Eu quero que você fala dessa experiência de atender o brasileiro. Porque assim, você não é só corretora. Não, sou Então, psicóloga. fala pra gente Sou essa tudo, história. assim, sou tudo pra ele. Mas o meu atendimento também é algo diferenciado. Então, eu falo que eu protejo meus clientes de ponta a ponta. Quando ele vai comprar casa comigo, ele já não vai direto na casa comprar. Ele primeiro tem uma reunião com o contador para entender quais são as maneiras de proteger o patrimônio dele. Ele também fala também com um advogado se ele quiser vir mudar para cá, para depois ele ver a casa. Uhum. Porque tudo isso daqui tem que fazer sentido para ele. Não é só chegar, pum, comprar casa. Quando a gente veio morar aqui, meu pai comprou um apartamento. E ele foi muito assim, na loucura, sabe? Não pensou. Emocional. Era para ele comprar uma baita de uma casa maravilhosa em Dr. Phillips, que hoje já teria valorizado horrores, mas ele resolveu comprar um apartamento no Metroeste. Então eu acho que às vezes falta um direcionamento da nossa parte profissional, que conhece o mercado, para quando chega o cliente, ele entender por que aquilo faz sentido para ele. Eu até atendi um cliente de Fortaleza que ele falou, Carol, eu fiz reunião com 4 corretores e eu escolhi você. E eu falei, mas por quê? Porque eu gosto de saber. Claro que eu não sou perfeita, mas quando chega um cliente que mostra que eu fui um destaque, eu quero entender o porquê. E ele falou, porque você soube me dizer aonde eu tinha que morar. Todos os outros, quando eu entrei na reunião, ele falava assim, mas aonde você quer morar? Ele falou, eu não sei. Ele falou, se eu te perguntar agora, onde você quer morar em Fortaleza? Eu não conheço Fortaleza, então eu não sei onde eu vou querer morar. Ele falou, então isso são coisas que o seu trabalho é de excelência, porque você consegue orientar, você consegue direcionar. Então isso é muito importante aqui. Ah, que legal. É isso mesmo. Fazer a leitura do cliente, ele É, é sensacional e vai fazer você ser diferente é, dentro daquela transação. exatamente. Top demais, Carol. Carol, falando ainda sobre mercado real estate, a gente gosta de compartilhar com nossa audiência histórias de sucesso. Então, eu gostaria que você compartilhasse agora uma história, um cliente, uma transação que você fez que te marcou. Tá. Fala assim, olha, esse cliente aqui, você já fez muitas transações, mas esse cliente aqui está guardado na minha memória por causa disso. Conta pra gente essa história. Olha, eu acabo criando um relacionamento com eles, a gente acaba virando amigo de ir almoçar fora, jantar fora. E ano passado, no começo de janeiro, eu recebi um contato através do meu Instagram. Uhum. E aí ele falou: Olha, eu tô aqui em Miami, eu vim morar aqui nos Estados Unidos, eu tô aplicando, acho que era o EB5, ou L1. E eu queria ver umas casas pra eu alugar em Orlando. Eu queria conhecer. Aí eu marquei com ele. Foi até difícil marcar, que as Aham. agendas não estavam batendo. E, se eu não me engano, foi no meio de um feriado também. E aí, nós começamos a visitar a casa para aluguel na região de Winter Garden, que ele já tinha 3 filhos, então ele precisava de uma região muito boa. E acabou que ele viu o potencial que aquela região tinha e ele acabou comprando uma casa comigo. E não só ele, como os amigos que estavam juntos também acabaram mudando depois de 3 meses. Então, me marcou bastante, assim, de eu poder conseguir mostrar o potencial da região, da valorização de Winter Garden, das escolas e tudo aquilo que eles poderiam, enfim, crescer nessa região. Então, já vai fazer 1 ano até que eles compraram a casa. E eu achei muito interessante esse contato via Instagram. Ele me achou do nada e acabou que a gente se deu Uau. super bem. Super bem mesmo. Até os amigos dele também. Não, que legal. Ou seja, foi uma história que te marcou Foi. e você falou, que sensacional poder Sim. fazer parte dessa história. Tem bastante história. É Não, que imagino. são bastante transações, assim, mas essa foi muito legal, assim, você assessorar alguém que não estava esperando. E ele também já vinha há muitos anos tentando comprar uma casa aqui. Sério. Sabe quando nunca dá certo? Nunca dava certo. E ele falou, Carol, eu já às vezes trabalhei com vários corretores ao longo desses anos, mas não sei, parecia que não era aquilo ainda. E comigo acabou dando certo. Fluiu. Muito legal. Não, eu te entendo e é justamente essas histórias são histórias que
toca o nosso coração, que nos motiva, que faz com que nós seguimos avante e fala assim, É, cara, tô no caminho certo. é. Nossa, tô ajudando muitas famílias. Mas eu me lembro também de uma história de um cliente que chegou até a mim e ele tinha sido passado por outros agentes, né, e tinha sido negado. E essa cliente, ela começou a conversar comigo e eu falei assim, ó, se você confiar no meu trabalho e seguir minhas orientações, eu vou até o fim com você. Então, eu ajudei essa cliente, quando fiz a qualificação dela, ela não aprovava, mas eu dei uma devolutiva e dei o passo a passo que ela Isso é precisava fazer. ótimo. E ela queria comprar uma casa com baixa entrada, ela tinha na época permit de trabalho. E aí eu falei assim, ó, eu posso trabalhar em conjunto com o seu contador. Uhum. A gente vai fazendo uma revisão no seu imposto, vai dando orientação. E nós fizemos isso no primeiro imposto de renda dela, junto com o contador, um trabalho em conjunto. Ela seguiu as orientações, manteve as políticas de crédito. No próximo ano, no momento de fazer a declaração de imposto de renda, a mesma coisa. E aí, por fim, ela se qualificou e eu pré-aprovei ela. E ela comprou a sua primeira residência aqui, depois dessa trajetória. Então, o ponto é, eu olho essa história e falo assim, nossa, que sensacional, consegui Isso é tirar essa pessoa do importante. aluguel e colocar ela dentro da casa própria. Por quê? As pessoas acham aqui nos Estados Unidos que eles pagam aluguel, mas mentiram para você. Porque ninguém paga aluguel aqui nos Estados Unidos. As pessoas pagam o mortgage de outra pessoa. E Exato. se você está pagando o mortgage de outra pessoa, eu posso te ajudar a pagar o seu próprio mortgage. E isso que você falou é super importante. Eu tenho essa conversa com os meus clientes, às vezes eles ficam inseguros e com medo de fazer uma reunião comigo. Não, que eu vou tomar seu tempo. Eu falo, tudo é preparo. Uhum, E o Marcos pontuou isso exatamente. Você primeiro aplicar. Se não der certo, está tudo bem. Você vai dar a devolutiva. Você vai dar o passo a passo do que precisa ser melhorado. E daqui 6 meses, um ano, você tá pronto para comprar. É exatamente isso, o passo a passo. exatamente. Então, eu gosto muito de fazer isso. É, o meu principal dom, tá? É de ensinar as pessoas. Legal. Qualquer coisa que eu sei, eu consigo ensinar. E aí, eu sei como ninguém fazer isso. Então, o que que eu faço? Sento com as pessoas e falo assim: olha, coloca opções na mesa e falo assim: eu te ensino a fazer isso. Ou seja, o que que eu tenho que fazer para conseguir comprar minha casa própria? Uhum. Falo assim: tá aqui e eu vou até o fim se você quiser que eu vou até o fim. Então, eu me comprometo com os clientes. Então, eu não trabalho por transação, eu trabalho por relacionamento. Exato. E eu quero que esses clientes, eles, sabe, deem muito fruto, que eles prosperem muito, que comprem outras casas, que eles entendam como funciona o mercado Exato. e prosperem, porque o imobiliário aqui, ele é realmente uma turbina de fazer pessoas É milionárias. verdade. Todos os bilionários têm investimento no real estate aqui nos Uhum. Estados Unidos, né? Então, eu, com essa consciência, todas as pessoas que chegam até mim, eu procuro dar o meu melhor É, dentro desse aspecto. exato. Agora, existem histórias tristes também. E aí a gente acaba se deparando com essas histórias dentro desse contexto. E eu falo, Carol, que existe a máquina dos real estate aqui nos Estados Unidos, que está preocupado não com a pessoa, mas com os números, com a comissão. Não estão ligando com o ser humano, com a família, e a gente se depara dia após dia sobre isso. É. E aí chegam alguns casos comigo, as pessoas que passaram por esses traumas, e eu gostaria que você compartilhasse alguma história de pessoas que chegaram com esse problema, que mais experiência e você ajudou essas pessoas. Eu tive uma, foi até ano passado, uma amiga minha me ligou e falou: Carol, eu tô com um amigo na cidade, ele quer comprar uma casa de férias. Assim, não precisava ser necessariamente um condomínio de férias, mas uma casa de férias para a família em Orlando. Uhum, Eles não vão alugar, é só para a família usar. Ele estava trabalhando com uma corretora e ele primeiro perdeu de dar oferta na casa, a casa foi pending em um dia, meu ou Deus. seja, já mandaram oferta e aceitaram. Ele quer uma casa nova e ela vive e ela só tá mostrando casa antiga pra ele. E ele queria em Dr. Phillips, que a gente entende que não é uma cidade, É, desculpa, um bairro. Um bairro que tem muitos condomínios novos e uhum, casas verdade. novas, né? Mas tem um específico que a gente pode mostrar pra ele. Aham, Eu falei, olha, a gente primeiro tem que ver essa questão de documentação do Buyer's Agreement que a gente tem agora, ver como que tá isso. Ele não tinha nada com ela.
Aí eu expliquei pra ele como que funcionava o mercado, que ele só poderia trabalhar com corretor. E aí eu passei essa segurança no mesmo dia, ou no dia seguinte a gente foi nesse condomínio. Ele viu que era exatamente aquilo que ele queria, ele comprou a casa comigo. E aí depois ele me perguntou, depois de uns 2 meses que a gente fechou na casa, levou aí 8 meses pra construir, ele falou, Carol, por que que aquela corretora não me trouxe nesse condomínio? E a resposta era muito fácil. Eu falei, olha, essa construtora, ela só paga 2% de comissão. Todas as outras, ou casas de revenda, é 2,5, 3. Então, o que que ela estava preocupada? No cheque de comissão dela. E era uma casa, assim, de 1,5 milhão. Aham. Ela não ia sair perdendo muito, mas ela deixou de ganhar por conta de 1% ou 0,5% na comissão dela. Exatamente, mas olha só, se as pessoas olham os clientes como cifrão, eles só perdem. É. E infelizmente, tá? Isso é uma realidade. E eu quero dizer que essa é a minha luta aqui nos Estados Unidos. E eu acho muito legal ter pessoas aqui que têm esse coração. E na verdade vocês sabem já, né? Só É, senta nessa mesa quem tem esse coração, porque aqui nós estamos preocupados com o ser humano, com sim. você, pai de família, você, investidor. A gente quer entregar nosso melhor. Você não é um número, você é uma pessoa que vai ser abençoada por nós e Sim. nós vamos fazer você prosperar. E, Marcos, eu vejo também que você não quer só fazer um financiamento para aquela família, você quer Não, fazer vários, né? Você quer que ela sim, volte, comprei essa de investimento, comprei minha segunda casa. E é bem exatamente. parecido com do jeito que eu penso também. Nosso business, eu entendo que esse negócio é um negócio de relacionamento. É, E as pessoas têm vida curta, as pessoas uhum, que são por transação. Então, isso tem muito a ver comigo, tem muito a uhum, ver, e eu procuro pessoas desse jeito para fazer negócio. uhum, Eu aprendi uma coisa aqui, as pessoas fazem negócio com quem elas gostam. é, E eu não tenho problema nenhum, viu, Carol, de as pessoas que passam por mim, né, os negócios que passam por mim e vêm torto desse jeito, eu vou falar a verdade é, pro meu cliente. E, cara, não, e aí nós temos um problema, posso dizer. Tem pessoas que estão iludidas e querem ouvir o que eles querem ouvir. Eu vou falar a eu verdade também. com base no meu conhecimento técnico. E aí, se você não quiser fazer negócio comigo, tá tudo certo. É, Porque assim, as pessoas que vão fazer negócio comigo são as pessoas que pensam e têm um coração parecido com o meu, tá? exatamente, eu quero dormir em paz, Tranquilamente. né? Exatamente isso. E aí, o que que acontece? Nós estamos falando um pouco. Tudo que você falou é sobre planejamento. E eu falo que financiamento não é corrida de 100 metros. Uhum, Ela é uma maratona. Ou é, seja, ela vai acontecer durante uma jornada. E se você é transacionista, você está pensando em corrida de 100 metros. Agora, quem tem um coração em ajudar as pessoas está pensando na maratona, na é, jornada. E aí fica a dica para você que está investindo, está comprando aqui nos Estados Unidos. Busque pessoas que realmente querem seu bem, que querem te exato. ajudar, tá? Faça entrevistas, né? Que nem esse meu Exatamente. cliente de Fortaleza, pegou 4 corretores ali. Esse daí também me encontrou no Instagram. Não sei, às vezes algum vídeo que eu postei e ele me chamou pra entrevista e conversou comigo. Então faça isso, porque eles sentem. Aham, Você vê quando uma pessoa se lógico. importa e quando ela só quer o cheque. E aí vai uma pergunta para você, para o seu dia a dia, como que você traciona o seu negócio nessa questão de lead? Eu vi que você falou que já no seu discurso eu vi que você tem muito referral Uhum. e você também tem os leads que você busca nas redes sociais. Como que é o seu business hoje em termos desses leads? Meus clientes me indicam. Todo mundo fala, você tem que investir em marketing, tráfego Pago. pago. Eu não faço nada disso. Todos os meus clientes hoje, ou eles já compraram comigo, eles indicaram para a família, para o amigo, ou eles estão comprando já a segunda ou terceira casa comigo. Então, graças a Deus, meu marketing são meus clientes. Tá, deixa eu te perguntar, você em termos desse referral, você é uma pessoa ativa ou passiva? O que que eu quero dizer com a pergunta é, você aguarda a pessoa te indicar ou você é provocativo? Você vai lá e pede a indicação? Eu sou. Eu espero eles me indicarem. De coração, assim. Eu acho que tudo que é feito de coração, ele é mais genuíno. Então, eles sentem. Eles sentem que eles têm que me indicar ou que eles conhecem alguém, eles acabam fazendo. Entendi, Nunca precisei provocar. Nunca legal. precisei. Tanto é que essa amiga que me ligou foi no meio do dia, assim, fazia até meses que a gente não se falava. Fica uma dica do Marcos para você, se você for mais intencional, você vai É. potencializar seu negócio. Sabe por quê? O mundo, ele é regido por pessoas que são intencionais. Uhum. Você tem um coração muito bom,
Você é uma profissional excelente. Agora, se você colocar intencionalidade nesse aspecto, eu tenho certeza que sua produção vai aumentar muito. Vou colocar para 2026. Pode colocar, tá? Eu tô te falando porque assim, eu estudo muito sobre questões de vendas, sobre gatilhos, sobre como tracionar negócio. Aham. E aí, tudo que você fizer você tem que ter uma intencionalidade dentro disso. E aí, Uhum. entenda intencionalidade, gente, não é passar ninguém para trás. Não, sim, com Tá? certeza. Eu tô te dizendo o seguinte, é você entender como as coisas funcionam e ir lá e provocar isso para Uhum. isso acontecer ao seu favor. Porque se está acontecendo isso naturalmente do jeito que você falou para mim, Uhum. se você for lá e provocar, isso vai Ajudar potencializar. muito Eu vou dar mais. um exemplo para vocês, tá? Para ficar claro o que eu quero dizer. Imagine que tem uma árvore aqui e ela tem fruta, ela tem maçã. A Carola está aqui debaixo pegando as maçãs que caem da árvore, certo? Só que se a Carol for lá e balançar essa árvore, vai cair mais maçã. É isso que eu tô dizendo. Se ela fizer isso, vai ter mais maçã. Daí É, fica a dica, tá? muito E legal. isso não é ser, isso não vai ser deselegante, Sim, mas vai ser muito importante e seu cliente vai ficar muito satisfeito de te indicar porque você sim, foi muito bem atendido, tá? verdade. Não, isso não tem preço, né? Não, com certeza. Então, aqui a gente é uma troca onde nós aprendemos e a gente também transborda sobre aquilo que nós entendemos Legal. sobre o andamento disso, tá? Uhum. Então, isso daí fica a minha dica para você para 2026. Obrigada. E aí a gente já está caminhando para esse final, já passando muito rápido. Uau, Então vamos acelerar aqui o processo para entender mais algumas coisas tá. que é bem importante para a nossa audiência de toda essa experiência, toda essa trajetória meteórica de Carol. É sério mesmo. Ela é uma pessoa que tem muito sucesso aqui no que faz. Obrigada. E é bem interessante, né? Eu encontrei ela aqui. Ela sabe, ela tem um. Quando você olha assim, é uma cara de ingênua, sabe? Mas de anjo, mas ela é um leão, sabe? No É, bom sentido, uma pessoa com muita inteligência, uma pessoa com muita capacidade. obrigada. E é bem legal esse bate-papo, a gente Uhum. conhecer as pessoas e tô muito feliz de ter você aqui, viu, Não, eu que Carol? agradeço pelo convite. Não, com certeza. E você sabe, você provocou isso, É, não é verdade. verdade? Então, Verdade. se você for intencional, mais portas vão se abrir para você, Amém. tá? Carol, falando sobre como você gerencia seu dia a dia, Uhum. em que aspecto? O real estate, ele é estressante. Uhum. Uma transação imobiliária aqui, tem muitas pessoas envolvidas, Muitas. existe incertezas durante o processo. Esse processo ele não é um processo linear, é um processo meio onduloso e ele é estressante. Muito. Fato. Você, mãe, bebê, mulher, casada, todo esse aspecto, como você faz para gerenciar esse estresse e ter essa serenidade, ter essa tranquilidade que você tem aqui hoje? Olha, primeiro são muitos anos de terapia, Oh, porque olha só, Estados Unidos não é só felicidade, já são muitos anos de terapia, então que isso legal. ajuda muito você a entender quando um problema acontece. Eu acho que quando você tem uma certa experiência, você também tem um pouco mais de segurança naquilo que você tá fazendo. Então, quando o problema vem, eu sou uma pessoa extremamente positiva. Meu marido fala, Carol, assim, você só vê o lado positivo, mas e isso daqui negativo? Eu falo, isso daqui é se acontecer, mas o positivo tá aqui, ó, tá na Aham, nossa mão, tá no nosso controle, vamos pra cima. Então, ele às vezes brinca comigo, ele fala, você. Então, eu sou muito positiva. Então, pra aham, algo tirar o meu chão, tem que ser um baita de um problema gigantesco. Só que pra mim, Carol, a única coisa que a gente não dá jeito é a morte. O resto a gente resolve. Então, quando vem um problema, eu consigo gerenciar ele muito bem, eu consigo deixar meu cliente calmo e eu tenho ajuda também. Eu tenho duas meninas que trabalham comigo que me ajudam nessa parte da transação. Então, enquanto eu tô aqui gravando com você, elas estão lá no WhatsApp, no e-mail, cobrando documento, mandando documento, pedindo. Alguma coisa para um cliente que precisa para o financiamento. Então, eu consigo ter essa paz porque eu tenho duas pessoas competentes que estão me ajudando. uhum, E eu sou uma pessoa também muito organizada, assim, a minha casa tem que ser uma casa modelo, sabe? Então então acho que a organização, quando você é corretor, isso é importantíssimo para você conseguir organizar seu tempo de, por exemplo, brincar com a minha filha, de fazer follow-up, de atrair mais clientes. Então, essas coisas que faz com que eu tenha uma organização da minha hora, assim. Eu falo que depois que eu tive a Júlia, meu tempo é cronometrado.
Minha cunhada até queria me ligar esses dias, eu falei: "Olha, eu tenho 10 minutos, esses 10 minutos aqui pra você". Então é você saber gerenciar o seu tempo. E a imobiliária, quando eu trabalhava lá dentro, me ensinou muito isso, a criar uma lista de prioridades e saber gerenciar meu tempo. Não, que legal. Gente, que extraordinário, viu? Ficou a dica aí para vocês como ter sucesso. Você falou algumas coisas para mim que me chamou a atenção. Eu sou fã de terapia, faço terapia há 3 anos É? consecutivos. Um beijo para Gisele, minha terapeuta. Tá lá em Portugal, ela, olha só. Olha! Minha terapeuta tá lá em Portugal. E mudou minha vida a terapia. É. E quando eu entendi a terapia e comecei a me direcionar dentro de o meu desenvolvimento pessoal, de mentalidade, eu comecei a ler sobre isso, comecei a participar de imersões sobre isso que mudou minha mente, mudou meu resultado, mudou minha vida É. realmente, tá? Então, fica a recomendação aí de Carol e Marcos sobre isso. Terapia é muito Sabe o que interessante. que eu falo? Quem vem para os Estados Unidos tem que ter um bom advogado de imigração e uma boa psicóloga. Porque quando você chega aqui, você é Exatamente. outra pessoa, é outra então Ela vai salvar a sua sanidade vai, mental. vai. Agora, você falou uma coisa aqui que me chama bastante atenção, eu gosto de compartilhar com as pessoas. Você falou sobre que você é muito organizada, ou seja, a pessoa que é organizada, ela tem disciplina. Você falou de Uhum. tempo e tal. É. Para mim, disciplina é como escovar os dentes. Uhum. Você faz, as pessoas nem vê, mas se para, o estrago já está feito. Uhum. Ou seja, a gente vai fazendo isso sempre pensando no longo prazo. E isso vai fazer com que você tenha realmente uma vida regrada e você Uhum. consiga administrar todos esses processos. Você estabelece disciplinas na sua Uhum. vida e coloca ali os prazos que você tem que fazer isso. E eu sou muito disso também. Eu É, tenho meus horários que eu faço as coisas isso. e tem hora. Isso daí eu tive até que melhorar na disciplina, na terapia, porque eu fico tão fixurado com isso que tem hora que eu me estresso e aí minha esposa, não, mas tem que fazer isso. Não, é minha hora de fazer isso. Então, aí eu tive que, eu sou meio rígido em algumas coisas, eu tive que me moldar um pouquinho mais nisso, mas eu só consigo dar resultado dentro de um ambiente organizado e disciplinado, senão eu É, fico perdido. Isso eu também. é bem Minha interessante. casa tem que estar organizada para eu sentar no escritório e começar meu dia. Isso não é inegociável. E faz toda a diferença. Se minha casa está organizada, tá tudo no lugar, eu consigo fazer tudo que Entendi. precisa ser E feito. aí é assim que Carol gerencia seu estresse. É. E aí eu quero pegar um gancho de algo que você falou. Você falou assim, a gente tem solução para tudo, né? Você tá vivo. Eu tenho até solução para morte. Sim. É, a minha solução para morte, ela ressuscitou ao terceiro dia e tá viva Ai. hoje e reina para sempre. É Jesus. E aí eu entro num gancho que é algo que realmente sempre toca meu coração, é sobre nós sempre somos muito racional e olhamos o muito regular, eu sou um cara muito Uhum. dentro disso. Só que existe um outro lado meu que ele cara, é muito espiritual e acredita em coisas inacreditáveis, Uhum. coisas que não deveriam acontecer, que não faz sentido lógico acontecer. E eu falo isso por experiência, eu já vivi coisas extraordinárias. Sim. Então, já compartilhei essa história, mas vou compartilhar com você que talvez você não conheça essa história da minha vida, mas em 2004 eu sofri um acidente, eu era bombeiro em São Paulo, Que legal. e dentro dessa minha jornada como bombeiro ali em São Paulo, eu quebrei meu pescoço. É, minha C5, minha C6 esmiuçou, pensamento medular. Eu tive choque medular e aí existe um processo dentro disso. Se eu tenho um rompimento completo da minha medula, parada respiratória, morte. É, se eu tenho uma lesão parcial, fico tetraplégico, ok? É, e aí eu fui socorrido, bom, foi constatada a lesão, diagnóstico médico para minha família. Eu estava noivo fazia 3 meses, Meu Deus. eu tinha 22 anos de idade, e o diagnóstico para minha família foi o seguinte, ó, a melhor situação dele aqui é sair numa cadeira de roda. E uma semana depois eu saí andando. É. Pessoas como a gente não aceita qualquer coisa, né? Exatamente. Então, e aí tem todo um contexto, né, da história, vocês saberão. Tem meu livro aí, depois vocês leem, vou Legal. publicar um livro sobre isso. Então, eu não tenho como não acreditar em coisas que as pessoas determinam sobre certas Sim, situações que para eles parece estar acabada. Sempre existe uma solução com depois e certeza. a gente busca a solução depois. E eu queria que você compartilhasse, se você tivesse alguma história, como que você pensa sobre esse aspecto.
Assim, durante a transação, eu sempre brinco que ou vai ter um problema no começo, no meio ou no final. Mas vai ter problema. Mas vai ter um problema. E a gente não sabe qual, porque cada transação ela é muito específica. Então Uhum. você não sabe o que que. Então, ai, vai sempre tem um probleminha ou outro. Mas se você tiver calma, eu acho que a calma é que nem um piloto. Se ele se desesperar quando ele estiver numa emergência, meu Deus, imagina o passageiro. Então, acho que É você. o único que Se não eu, pode se então, desesperar, né? e aí você ser racional naquela hora e falar, peraí, o que que eu posso fazer aqui pra melhorar? Então, é mais ou menos isso dessa maneira que eu penso. Não, com certeza. Se é a gente que está na frente da transação, se nós perdemos o controle, É. uau, então as coisas estão fadadas ao fracasso. E Uhum. eu tenho uma metáfora que eu uso, que você falou do piloto, é bem interessante, né? É, para mim, operar financiamento é igual pilotar um avião. Mesma coisa. A gente não checa a aeronave no ar, a gente checa no É chão. verdade. Trabalho de base, trabalho de organização. E aí depois você coloca, você levanta voo. Motor, exatamente. Exatamente isso. É uma Legal. metáfora que eu uso sobre financiamento Eu imobiliário. uso uma com os meus clientes que eu falo assim, é igual quando você tá doente. Você vai no médico, ele não vai te dar já o remédio agora e vai falar, toma esse remédio aqui que você vai ficar bom. Ele não vai Exatamente. te pedir um exame de sangue, ele vai fazer toda uma investigação Para pra saber o ver que é. como né, que tá faltando, o que tá bom, o que tá ruim, pra depois ele te medicar. E eu uso essa metáfora com os meus clientes. Não, é justamente isso. Ah, que massa. Olha, bom demais estar aqui. Eu que- Nosso tempo está se acabando. Que pena. É, que pena. A gente podia passar aqui a tarde toda. O Caio tá ali e fala assim: Meu Deus, calma, Caio, Fazer a vai parte acabar. 2. Tá tudo certo, né? Não, mas a gente vai fazer um replay. Tem muita história ainda para contar. Mas para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para nossa Uhum. audiência. Algo do seu coração. Fala assim: quero transmitir essa mensagem para o mundo. Vamos Seja lá. você que quer morar, que mora, que quer Uhum. entrar no mercado imobiliário. Mensagem de Carol para o mundo. Bom, eu acho que você tem que confiar muito naquilo que você faz, na pessoa que você é. Então, se você planta bons frutos, você vai colher bons frutos. Então, eu acho que todas as pessoas que eram boas aqui, que fizeram bem e que, enfim, se destacaram. Então, eu acho que quando você vem pra cá, você não vai mudar só de país, você também tem que mudar um pouco a nossa mentalidade, algumas coisas que a gente pensa no Brasil, que aqui é completamente diferente. Uhum. Entender processos, entender que a gente tem que respeitar uma outra cultura. Então, eu deixaria esse recado. Acredite em você sempre, sempre. Se aquela pessoa do seu lado conseguiu, você também é capaz. Todo mundo é capaz. Boa. É isso que eu acredito. E ela vive isso, tá? Eu É. vi pela entrevista. E Tadinho é. do meu marido, né? Não, deve ser uma pessoa bem feliz Ele sobre é. isso. É uma pessoa positiva. Que energia esse podcast. E a mensagem que eu deixo para você hoje é: se você acreditar em você mesmo, você vai romper nesse patamar que você tá. Não fique esperando os outros acreditar em você. É. Não importa a opinião dos outros. Importa aquilo que está no seu coração. Você cumpriu o seu propósito, acredita nisso e vai até o fim. O fim, ele é melhor que o começo. As coisas boas estão lá no fim, então não desista. Valeu, galera. Um grande abraço. E o que eles têm que fazer agora é simples, Carol. Se inscrever no canal, ativar as suas notificações para continuar recebendo histórias como essa. E mais do que isso, quer nos seguir nas redes sociais, quer entender um pouco mais do que a gente faz? Deixe seu Instagram pro pessoal, por favor. Deixa. O meu Instagram é carolinevalentino.realtor, para quem quiser me seguir. Ótimo, olha só. Lá vai ter um conteúdo exclusivo de real estate. Você pode também me seguir lá no meu Instagram, Marcos W de Aquino. Segue lá também no Instagram. Lá a gente vai colocando um conteúdo diário para você também de tudo que acontece aqui nos Estados Unidos. Meu muito obrigado por sua audiência e até nosso próximo podcast. Valeu, galera!